Então nós vamos começar esse momento, apesar de nós já termos cantado essa canção, pedindo a força do Espírito, nós vamos rezar o Veni Creator, que é uma oração da tradição da igreja, que nós costumamos rezar principalmente no dia de Pentecostes. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o Dom Sempar, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer e proceder do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Como havia esquecido, tudo que nós fazemos na Igreja Católica, nós sempre iniciamos com o sinal da cruz, porque é ali, quando Jesus morre, quando Ele se dá por cada um de nós, que tudo acontece na nossa vida, principalmente a nossa salvação, a nossa redenção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Valdênia acabou de falar para nós a respeito de um testemunho de uma mãe que estava sofrendo muito com o filho, e aí foi feito todo aquele momento de oração, e aquela criança, ela ficou curada, graças a Deus. Mas no tempo de Jesus, quando as pessoas elas se dirigiam a Ele, lá diz que muitas pessoas eram curadas dos seus males, muitas, mas Ele não disse todas, muitas, e eram muitas mesmo, e pessoas que o demônio, que Jesus expulsava os demônios, mas nem todas eram curadas. E aí, como lidar com essa situação? Porque é bonito o testemunho da pessoa que foi lá, pediu, rezou, e Jesus fez. E como lidar com aquelas que parece que Jesus já esqueceu? E como essas pessoas elas vão se animar diante da dor, diante do sofrimento? Porque infelizmente, olha bem o que eu estou dizendo, infelizmente, tem pessoas que passam pelo vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, e passam no vale de lágrimas e morrem no vale de lágrimas. E elas testemunham, e elas mostram que apesar de tanta dor, tanto sofrimento, elas se unem à paixão do Senhor e vão em frente. Esse é um dos grandes testemunhos que nós na igreja deveríamos dar também. Aquelas pessoas que perseveram. Você que está no hospital, você que passou por um acidente, se tornou tetraplégico. E como? E não foi curado. E continua ali, com um sorriso nos lábios, e dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Não vou abandoná-lo, serei fiel até a Ele. Então nós vamos ver isso nesse Atos dos Apóstolos que eu vou ler, embora vocês vão vendo na medida que eu for lendo, que dá a impressão que
Não é bem isso que eu vou falar, mas é isso que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 1 até o 8º, eu vou usar a tradução da Bíblia da Ave Maria. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte Augusta, chamado Júlio. Embarcamos no navio de Adramito, que devia custear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade de Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria que rumava para a Itália e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade até diante de Quinido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona, navegando com dificuldade ao longo da costa. Chegamos, afinal, a um lugar a que chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lazaia. Chegamos a um lugar que chamam de Bons Portos. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. O contexto, qual é o contexto dessa passagem dos Atos dos Apóstolos? Lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos a conversão de São Paulo. Paulo estava indo ao encontro dos cristãos, ele estava perseguindo os cristãos, e ele foi para a cidade de Damasco. E é nessa caminhada que Paulo encontra-se com Jesus. O ressuscitado, uma luz aparece. E ali Jesus fala para Paulo que, naquele momento dele, ele ainda não era chamado de Paulo, era Saulo. Aí Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo ficou temeroso: mas o que é que está acontecendo? Mas como é que eu estou te perseguindo? Porque perseguir Jesus Cristo significava perseguir também a igreja. E aí Jesus, ele fala para Saulo, porque aí já começa o processo de conversão dele, a mudança de vida. Porque ele não estava entendendo, porque imagine, até então o judaísmo era a religião por excelência. E estava surgindo um grupo agora que seguia nosso Senhor Jesus Cristo e que eles eram chamados de cristãos. Então Paulo, ele estava querendo proteger o judaísmo de uma seitazinha que estava surgindo. Uma seita que para nós hoje, graças a Deus, não é uma seita. Mas para os judeus era uma seita, então ia complicar todos os ensinamentos que o povo judeu teve desde Abraão, lá no início com Abraão. Aí o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele estava achando que ele estava protegendo, ele tem aquele encontro, e aí começa uma mudança dentro do coração de Paulo, de Saulo. E aí ele é enviado para um homem, porque ele ficou cego e ele ficou sem comer. É uma penitência que ele acabou fazendo naquele momento. E aí ele foi enviado para um tal Ananias,
que foi convidado para rezar por ele. Ananias também ficou temeroso, mas como, Senhor? Porque Deus disse, olha, estou enviando, Paulo vai chegar aí. Aí Ananias, mas como? Ele é perseguidor, ele está querendo nos matar. Calma, fique tranquilo. Aqui é palavra minha, né? No estresse. Não precisa ficar estressado. Aí no capítulo 9, quando Jesus, ele envia Paulo, ele diz assim, ele fala para Ananias, capítulo 9, versículo 15 dos Atos dos Apóstolos: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Agora veja o versículo 26. Eu lhe mostrarei tudo o que ele terá de padecer pelo meu nome. Olha só. Ao mesmo tempo que ele é enviado por meio de Jesus Cristo para anunciar a boa nova, Jesus deixa bem claro: eu te mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Mas por que o sofrimento? Não poderia Paulo pregar o evangelho simplesmente numa boa? Mas por que Jesus está dizendo agora que ele vai ter que passar pelo sofrimento também? Aí no capítulo 20, Paulo, ele é um momento muito bonito. Depois, se vocês puderem, vocês leiam lá o capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo, ele vai se despedir dos anciãos, que são os cabeças ali da igreja iniciante na cidade de Éfeso. E aí ele faz um comentário dizendo: olha, eu fiquei 3 anos pregando aqui para vocês, e tudo que foi necessidade, que eu precisei, eu fui provendo com o meu próprio trabalho. Mas quero dizer para vocês que lobos serão introduzidos e irão fazer de tudo para te conduzir ao caminho errado, mas eu tenho consciência daquilo que eu fiz. E aí Paulo diz assim: porque o Espírito Santo, ele vem falando para mim dia após dia que cadeia e prisões me esperam. Jesus já tinha falado lá, e agora ele está dizendo: cadeias e prisões estão me esperando, e eu vou para Roma. Aí disseram: não, Paulo não vai para Roma não. Ele disse: não, eu tenho que ir, o Senhor me impele, o Senhor me chama, eu não posso deixar de ir. Eu não posso ser um covarde, trazendo numa linguagem mais simples. Eu não posso correr, eu tenho que enfrentar o que está por vir para mim. E aí ele foi preso. Aí foi o capítulo 27 agora. Ele está preso dentro do navio, ventos contrários, não foi fácil aquela viagem de navio. E aí chega um momento que, diante de tanta dificuldade, ele tem uma parada em um porto, e esse porto traz o nome de Bons Portos. Nas dificuldades da nossa vida, é preciso entender que nós vamos ter momentos de consolo. Nós seremos consolados, mas as dificuldades desta vida continuarão. Se nós continuarmos lendo os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver. Depois eles continuaram navegando, as tempestades vieram, até que eles chegaram em Roma. E lá em Roma, Paulo continua preso, e depois ele é decapitado pelo imperador Nero. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, meus irmãos, depois que Adão e Eva, infelizmente, eles desobedeceram a Deus lá no paraíso,
o sofrimento, a dor, ela passou a nos acompanhar. Antes deles comerem do fruto, não tinha sofrimento, não tinha dor, era alegria só. Tanto que lá no jardim do Éden, a palavra Éden quer dizer o lugar da felicidade. Imagine você viver no lugar onde não tem sofrimento nenhum. É o desejo do coração de todo mundo. É o desejo nosso. Ninguém quer sofrer. Mas, infelizmente, por causa daquela situação, agora nós lidamos também com essa situação. De repente as coisas estão indo bem e de repente vem uma trombada, vem uma ventania e nós ficamos assim, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? Talvez você que está me ouvindo agora, você esteja vivendo isso agora. Talvez você está entrando nesta situação e talvez você esteja saindo. Talvez você esteja agora no momento dos bons portos. Você está dizendo, nossa. E você, o outro, está ainda navegando com esses ventos que são contrários. Aí tem uma palavra no livro de Jó, que no capítulo 7, que ela é um conforto. Mas não é um conforto, é um conforto que causa um desconforto. E o desconforto é isso. Jó capítulo 7. A vida do homem sobre a terra é uma luta. A vida do homem neste mundo é uma luta. Aí veja o que é que ele vai dizendo. Seus dias são como os dias de um mercenário, como um escravo que suspira pela sombra, um assalariado que espera o soldo. Assim também eu tive por sorte meses de sofrimento, está dizendo Jó, e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito e digo, quando chegará o dia? Quando vai chegar o dia em que tudo isso vai se acabar? Logo que me levanto, eu falo, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústia. É assim, né? Quantas dores e sofrimentos você já passou, hein, Patrícia? O Luiz, o Sebastião, que Vanúzia também chamou você de Sebastião. É verdade, é verdade. E a Valdênia e todos nós aqui. De repente, nós estamos aqui agora e quem é que... A Valdênia está com esse sorriso nos lábios, mas será que lá no fundo ela não está vivendo alguma coisa também? Alguma dor? E está aí sorrindo para a vida, sorrindo para você. Porque ela precisa dar esse sorriso também para dar essa esperança. Mas quanta dor que nós passamos. Que dá vontade de a gente dizer assim, mas Deus, Senhor, por que disso? Lá no livro do Apocalipse, os cristãos, eles começaram a cobrar de João, dizendo assim, mas João, até quando, João? Até quando nós vamos ter que sofrer dessa forma? É só dizer que é cristão, já vai para a masmorra? Até quando? Aí, João, ele dá uma resposta diferente. A resposta diferente é essa. Eu vi uma multidão diante do Senhor. Estavam de veste branca. E quem são esses? São aqueles que vieram da tribulação. Da grande tribulação. Foram eles. Agora eles estão aonde? Eles estão diante da face de Deus. E diante da face de Deus, aonde nunca, nunca, nunca mais haverá sofrimento. Nunca mais haverá dor. Lá. Mas aqui teremos que passar. E aí quando nós olhamos para Jesus, né? Uma vez eu estava conversando com uma mulher
E ela disse, não, minha vida é um sofrimento nessa terra, mulher. É só sofrimento. Eu disse, minha senhora, Jesus também sofreu. Aí ela disse assim, ele foi só 3 anos. Eu sou a vida toda. A minha vida é um sofrimento. As lamentações. Porque nós não temos dimensão do sofrimento de Jesus. Porque, na verdade, não foi só dos 30 aos 33 anos que Jesus sofreu. Jesus sofreu desde o nascimento. Quando Nossa Senhora, por vontade de Deus e pela ação do Espírito Santo, ela ficou grávida, ela foi visitar Isabel. E ela estava prometida em casamento para José. E o casamento do judeu é diferente do casamento nosso, né? A pessoa casa e já vai morar. Lá não, era prometida em casamento, já estavam como que casados. Mas depois é que o noivo viria para buscar a noiva, para depois os dois passarem a morar juntos. Então Maria estava aguardando esse momento. E quando ela ficou grávida, ela foi para Encárem. Hoje nós sabemos que é Encárem, né? Lá no Evangelho de São Lucas vai dizer que era uma cidade nas montanhas de Judá, da Judéia. E hoje nós sabemos que é Encárem, essa cidade. Ela foi para ver Isabel, que estava no 6º mês, cuidou de Isabel naqueles 3 meses que faltava para João Batista nascer. Quando ela volta, imagine, ela ficou grávida, José não viu, ela foi embora. 3 meses, quando ela volta, olha a barriga dela, o ventre dela, uma mulher de 3 meses, já dá para perceber que ela está grávida. Quando José olhou assim, como se ele dissesse assim, me traiu. Me traiu. Como? Ela vai para a casa de Isabel e agora volta grávida. Não dá para entender isso. Aí ele quis rejeitá-la. Às vezes nós encontramos, pessoas que querem amenizar, dizendo que José não ficou assim não e tal. Não, José ficou, ele foi dolorido para ele. Aí, como a lei dizia que quando uma mulher, ela traía, ela tinha que ser apedrejada, José era justo, ele disse, não vou querer também, não vou permitir, vou deixá-la. E aí o anjo aparece no sonho e diz, não, pode ficar, que aconteceu por obra do Espírito Santo. Mas veja, já é um sofrimento que Maria passa, e vamos dizer, o menino que está ali dentro também já está vivendo os sofrimentos. Aí quando ele nasce, Herodes quer matá-lo. Eles tiveram que fugir para o Egito. Aí quando ele volta do Egito, aí tem aquela parada, né, que nos evangelhos, principalmente de São Lucas, porque ele narra a infância de Jesus. Ali fala que a partir do momento, está no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, quando ele é perdido no templo, daquele momento que ele se perdeu no templo e Nossa Senhora angustiada com São José vão e encontram com ele, a partir daquele momento, ele vai para Nazaré e não se ouve falar mais nada de Jesus. É chamada vida oculta. Aí ele aparece com os 30 anos, aí agora sim. E quando ele começa a se manifestar dizendo para o povo, eu sou Jesus, eu sou aquele que o Antigo Testamento, que Isaías 61 fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e tal. Naquele momento ali na sinagoga de Nazaré, o pessoal chama ele de louco. Ele diz, então faz milagre aqui, já que você é o tal, desculpa eu falar assim, é o cara, então mostra agora para nós quem é. Faz milagre. Jesus não fez. Aí eles quiseram jogar Jesus no penhasco, obrigado. Quis jogar Jesus. Aí Jesus passou de fininho porque ainda não tinha chegado a hora dele. E aí começa uma perseguição
das autoridades religiosas no tempo de Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, uma seita chamada Herodianos, que eles acreditavam que Herodes era o Cristo, os herodianos, os saduceus, que foi esse grupo que tinha um núcleo ali, tipo um conselho que chamava Sinédrio, e foi esse Sinédrio que condenou Jesus injustamente. Imagina naquela noite da quinta-feira, quando Judas dá aquele beijo em Jesus, e todo o sofrimento dele já, depois, né, que Judas trai ele na noite da quinta-feira, e Jesus é levado para o Sinédrio, é julgado injustamente, depois ele é levado para Pilatos, e aquele momento que ele sua sangue, que momento de dor e sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquelas lapadas que ele tomou nas costas. Nós poderíamos estar seguindo um Deus que não teria passado por sofrimento nenhum, Valdênia. Não seria bom um Deus assim que não sofreu, não passou por nada? Seria ótimo. Nós poderíamos cobrar dele. A minha vida é uma cruz, a minha vida é um sofrimento. Você nunca sofreu, você não sabe nem o que é o sofrimento. Quantas vezes no confessionário, quando as pessoas vêm se queixando, minha vida é o sofrimento. Aí, acima ali da grade do confessionário, tem um crucifixo. Você está sofrendo, né? Sua vida é um sofrimento. Olha para cima. Aí a pessoa olha para cima. Quando ela olha para cima, eu digo, e aí, você tem alguma coisa a falar mais? Não. Quem é que vai falar alguma coisa diante do sofrimento que passa, sendo que nosso Senhor, Ele o justo, Ele passou pelo sofrimento também? Não tem como. É por isso que a igreja é sábia. A igreja sempre pede que nós meditemos a paixão do Senhor, para que diante da paixão do Senhor nós meditemos também a nossa paixão, o nosso sofrimento. Porque ele, Sebastião, ele falou para os discípulos e para também a multidão: aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e me siga, e vem após mim. Não, ele não diz assim, me siga e não vai passar por sofrimento. Não, pega, siga e venha comigo. Também lá na Terra Santa, na terceira estação da Via Sacra, a gente entra e está lá Jesus, porque a terceira estação é Jesus que cai, né? Jesus cai pela primeira vez. Quando nós entramos e olhamos para trás, na parte de cima, na porta de entrada, ali tem uma pintura, que aquela pintura me marca muito. Tem Jesus carregando a cruz dele, assim resplandecente, todo branco, e uma multidão atrás dele levando a sua cruz também. Uma multidão, ali está eu, está você, Valdênia, está a Patrícia, o Luiz, o Sebastião, vocês que estão aqui, você, Maria, e você, João, Fábio, Cristina, você também está ali carregando. Mas como é que se carrega? No silêncio, sem murmurar, no abandono. Por quê? Porque se ele carregou, por que eu não posso carregar também? E tem uma coisa, os sofrimentos da nossa vida, nessa vida, meus irmãos, porque depois não haverá sofrimento, não, mas nessa vida os sofrimentos virão. Os sofrimentos nessa vida, eles servem para quê? Para purificação da nossa alma. Ele serve também para nós entendermos que nós dependemos inteiramente de Deus. A nossa vida está na dependência de Deus. Tudo depende dele. E aí que entra a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. É fácil, João, você que está me ouvindo aí, ó, João, dizer assim, seja feita a tua vontade, mas dizendo assim,
mas eu quero que a minha seja feita. E aí, quando a minha não é feita, aí eu murmuro, porque a gente diz assim: seja feita a tua vontade, mas com a esperança de que a vontade de Deus seja para me tirar dessa ou daquela situação. Aí quando Deus não tira, eu esperneio, eu brigo e questiono, não quero mais saber, não vou rezar não vou mais para a missa, não quero mais saber de confissão. O filho o birrento, que fica ali se batendo, porque não quer sofrer, não quer passar por essa via, que é o convite que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Vou dizer para você, ô Sandro, a vida nossa, ela não se faz com o Salmo 90, não. Salmo 90 na Bíblia da Ave Maria, 91 na CNBB que vocês estão usando, nas Bíblias evangélicas também é o Salmo 91. Que abre lá, pode cair 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, nada vai acontecer comigo. Se aconteceu com nosso Senhor, por que não vai acontecer com você também? O príncipe e a princesa, o rei e a rainha, que não pode acontecer nada. Vai acontecer. Mas em alguns momentos Deus nos leva para aquele porto, belos portos, e é ali naqueles belos portos que nós vamos respirar um pouco. É esse o menino que foi curado, né? Um outro que de repente Deus concedeu uma graça muito grande, mas depois disso continua a navegar, porque os ventos vão nos esperar lá na frente. E isso não é maldição não, é que a nossa vida é assim. A minha mãe, ela tem 89 anos. Sempre que eu vou em casa, eu olho para minha mãe, eu aprendo muito com minha mãe. Eu fico olhando para minha mãe naquela velhice. Minha mãe com um reumatismo de muitos anos. Minha mãe tirou o útero, minha mãe quebrou o fêmur, a minha mãe ali firme. Eu fico olhando ela trabalha ali em casa, vai ali para a porta, fica rezando o texto, depois ela vai lá e cozinha, depois ela vem se segurando pelas paredes ali de casa, e já vai minha mãe. Aí um dia ela falou bem assim: José, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu estou no tempo da conformidade. O que é, mãe, esse tempo da conformidade? Eu não tenho mais o que dizer, meu filho. É assim. Estou na conformidade. Ela usou essa palavra. Estou na conformidade. Aí naquele momento eu entendi, é isso mesmo. Jesus vai nos levando, nos conduzindo até o momento em que nós teremos que nos conformar como Ele se conformou. E nós precisamos nos conformar a Cristo, a paixão de Cristo. Terça-feira agora foi dia 21, não foi? Não, 27. A igreja comemorou uma santa, que não é muito bem conhecida. Santa Ângela de Merici, uma italiana. Ela nasceu na cidade de Vêneto. E na terça-feira, quando eu estava celebrando a missa, eu estava falando a respeito de Santa Ângela de Merici. Vem de uma família muito religiosa. Viviam na roça, lá. Durante a noite, o pai dela lia as Sagradas Escrituras e lia também a vida dos santos. Eles eram alimentados com aquela palavra que o pai trazia. Até que um dia, sem mais nem menos, aquela família tão feliz, tão maravilhada, vivendo as maravilhas do Salmo 90, de repente, Ângela, que ela tinha uma irmã, e ela tinha 10 anos de idade, recebe a notícia: a mãe morreu. Que dor no coração de Ângela, mas ela não
murmurou, porque ela aprendeu com o pai dela as coisas de Deus. Ela aprendeu que a nossa vida aqui passa também por isso. E com isso, meus irmãos, não estou querendo dizer que a nossa vida é um sofrimento eterno. Não, mas nesta vida é assim. Como minha mãe disse, estou na conformidade, eu também já estou conforme, eu já sei. A vida é assim. E eu não posso fugir desta vida. Eu não posso. Ela é desta forma. Aí a mãe morre. Uma semana depois, morre o pai. Dá para entender isso? Agora ficou as duas órfãs, de pai e de mãe. Quem acolheu? O tio. Vai cuidar agora dessa menina de 10 anos e vai cuidar da irmã dela. Passado mais um tempo, morre a irmã. Dá para entender? Não é maldição. Não é maldição. Faz parte da vida. Infelizmente, tem situações na vida que pode ser que vai o irmão, vai um atrás do outro. O mundo é assim, nós temos que entender que não deveria ser assim, Sebastião. Mas é assim, Sebastião. Né? Tem uns que falecem, mas demora para vir outro. Lá foi um atrás do outro. E agora ela sozinha? Só. Com o tio. 15 anos de idade ela está. Aí ela começou a perceber, porque agora ela está na cidade de Brescia, na Itália, junto com o tio. E ela começou a perceber que as mocinhas do tempo dela estavam vivendo uma vida errada. Não tinha ninguém que as ajudasse. E ela começou dando aula de catequese e alfabetizando aquelas jovens. Porque ela teve, assim, e ela, Valdênia, ela passou por um momento terrível, porque a morte da irmã dela, para ela foi um caso de dor muito grande. Mas por quê? Porque a irmã dela tinha morrido sem os sacramentos. Não tinha recebido a unção dos enfermos. O pai e a mãe recebeu. Então, receber os últimos sacramentos é um conforto. E agora, será que minha irmã se perdeu? A dor, será que minha irmã não se salvou? Esta era a dor que ela estava no coração dela. Aí ela teve uma visão, que ela viu uma escada brilhante, anjos subindo e descendo, parece aquela passagem de Jacó, e a irmã dela resplandecendo lá em cima. Aí ela disse assim: ai, minha irmã se salvou, graças a Deus. Chegou agora no porto seguro, o verdadeiro porto. E aí, ok, a irmã, agora ela sabe que a irmã dela se salvou. Ela vai e tem uma outra visão, Jesus mostrando para ela que ela iria cuidar de muitas pessoas e algumas mulheres iriam acompanhá-la também. Aí ela resolveu fazer uma peregrinação para a Terra Santa. Quando ela vai para a Terra Santa e ela chega lá na Terra Santa, ficou cega. Ai. E aí ela vai, visita os lugares, mas ela não se deixa levar por isso. Ela visita os lugares sem enxergar nada. Quando ela volta, levam-na diante do crucificado, e ali diante do crucificado ela reza e a visão dela volta de novo. Por que que Deus não permitiu que ela visse a Terra Santa? Sei lá, está no mistério de Deus. Aí ela volta para a cidade de Brescia, e aí ela começa a cuidar das moças. Ela se tornou terciária franciscana, se eu não me engano, e aí ela fundou uma congregação que cuidava de meninas que eram alfabetizadas e que eram levadas a catequese para ter uma vida com Deus. Por que eu narrei tudo isso? Para você compreender.
nós não sabemos em que vai dar esse sofrimento. Jesus sabia. O sofrimento dele, ele sabia aonde ia parar. Na morte. Mas a ressurreição, o terceiro dia. E a salvação que ele ia nos dar, era isso que confortava Jesus diante do sofrimento dele. Mas e o seu sofrimento? Aqui eu termino, porque já estamos chegando ao finalzinho, dizendo o seguinte: nós iremos passar por situações difíceis nesta vida, mas em alguns momentos Deus vai nos dar o consolo. Mas como nós ainda não saímos desta vida, as tribulações vão voltar, como disse São Paulo, cadeias e prisões nos esperam. Mas o que vai nos fortalecer é a nossa vida com Deus, é comunhão diária, é missa, é leitura da palavra, é a meditação da palavra que vai nos deixar e vai nos dar força. E nós vamos viver aquilo que Jesus mesmo falou depois: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós vamos chegar no segundo bons portos. E o segundo bons portos é o céu. E quando nós chegarmos lá, depois de ter passado por essa vida, nós vamos olhar para trás, se é que vai precisar disso, que nós não vamos precisar mais dessas coisas, nós vamos dizer: aqui eu ficarei e daqui não sairei jamais. Que foi o que Santa Baquita, ela falou. Ela passou por tanto sofrimento, mas na hora que ela foi, ela disse assim: São Pedro, fecha a porta. Pode fechar, porque daqui eu não saio mais. E aí agora, a plenitude da felicidade. Sebastião, Luiz, Patrícia, Valdênia, vocês que estão aqui trabalhando conosco e você que está em casa, eu posso dizer para você: sofrimento nós teremos, mas tudo irá passar. Santa Teresa d'Ávila, nos últimos momentos da vida dela, que ela estava muito doente, e aí começou o momento da morte dela, ela disse para a irmã que acompanhava ela, que era a Beata Bartolomeu, se eu não me engano, ela disse assim: estou indo agora ao encontro daquele que meu coração sempre desejou. E aqui eu termino esse momento dizendo para você, com as palavras do Padre Jonas: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque depois que nós passarmos por o mar desta vida, você verá que vai ser muito bom, e você vai dizer: valeu a pena, porque agora daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.